Queridos amigos, abra comigo nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, Atos capítulo de número 8, nós leremos o versículo de número 26, estas palavras de Lucas. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Nosso título nesta noite, baseado nesse texto, é uma narrativa, ou a narrativa de uma conversão. E narrativa, você sabe o que é a construção ou ordenação de fatos intercalados, chegando, alcançando um objetivo. E o que nós temos aqui é exatamente isso. A palavra de Deus é maravilhosa, nós encontramos nela declarações doutrinárias de verdade, nós encontramos aqui poesia inspirada pelo Espírito, nós encontramos aqui um livro profético sobre coisas que virão, e aqui nós temos uma narrativa histórica com H, verídica, verdadeira. E aqui está a confluência de atos, de palavras, de fatos, em uma ordem. E o que nós temos aqui é a narrativa de um acontecimento real aqui neste mundo, em um determinado momento, um período histórico. E por que isso está aqui? Bem, nós sabemos que o objetivo da palavra de Deus é ensinar o caminho de vida eterna. E tudo que foi colocado aqui pelo Espírito tem este objetivo de nos ensinar, de ilustrar, de mostrar como buscar o Senhor, como acontece a conversão, como acontece o perdão de pecados. Assim nós tomamos a palavra de Deus desta maneira. O Evangelho de Cristo Jesus está aqui nos ensinando. Se nós estamos buscando a Deus, este é um texto de grande encorajamento sobre uma pessoa que andou por muito tempo longe do seu Criador, muito longe, mas que pela misericórdia de Deus foi um dia desperto quanto a essa distância do seu Criador para entrar em uma jornada para dentro de um caminho que o conduziu à vida eterna. Daí tornar-se um crente em Jesus Cristo, é como uma mudança de posição, de status. É como estar perdido e então ser encontrado. Estar perdido, vagando, e então ser achado, ser encontrado. A Bíblia chama isso de conversão. Eu estou indo em uma direção na vida em relação a Deus, em relação à vontade de Deus, à eternidade, uma direção errada chamada pecado. Então a conversão é retornar a Deus, converter, voltar ao Senhor, é estar distante e ser trazido para próximo. Esse texto, como eu mencionei, ele descreve uma pessoa que buscou a Deus, que se achegou ao Salvador e coloca isto aqui como um caso exemplo para nós. E eu espero no Senhor que neste caso exemplo nós possamos aprender algo se nós estamos buscando de fato a salvação em Cristo Jesus. Bem, é muito encorajador porque há alguém aqui neste texto que precisou encarar a sua distância de Deus. E eu penso que este é o primeiro passo para buscar encontrar o Senhor. É encarar quão distante, quão alienados nós estamos de Deus ao entrarmos neste mundo. Bem, nós lemos a respeito deste homem, ele era um etíope, e etíope aqui, nesse texto, nesta época, não era exatamente a atual Etiópia, era uma área geográfica que compunha um espaço muito maior de terra e de países. Algo ao sul do Egito, chegando até o Sudão. Esta era a Etiópia daquela época. Ele era um etíope, ele vivia em um reino, era um homem que pertencia a um alto escalão ali na sua sociedade, um homem que tinha alcançado sucesso em sua carreira, alta posição social e, por consequência, muitas posses. E também tinha poder e influência. Isso nos é dito no versículo 27, levantou-se, foi ele, e eis que um homem etíope eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes. Mor quer dizer o maior dos mordomos, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Era um homem de posses, era um homem de conhecimento que fora treinado para ser parte da corte de uma rainha como essa, Candace. Era um homem de poder, de influência, e ele viajou toda aquela distância em direção a Jerusalém, ao norte, para adorar a Deus. Mas perceba, havia uma barreira que o separava do Deus verdadeiro, de Jeová. Bem, ele estava distante do seu Criador de muitas maneiras.
Havia uma barreira geográfica, obviamente, era muito distante, Etiópia de Israel, Etiópia de Jerusalém. Ele não estava próximo, isto é, do lugar onde a palavra de Deus, os preceitos do Senhor eram conhecidos e ensinados. Ele crescera num lugar isolado das verdades de Deus. E você se recorda que na antiguidade Israel era o povo de Deus, o único luzeiro em toda a face da terra onde a palavra de Deus estava, onde Deus falava. E este homem vivia longe desta luz. Ele se encontrava em um contexto, uma cultura completamente diferente ao temor de Deus manifesto naquele povo judeu. Esta é a primeira barreira. E havia uma barreira histórica também, porque o único vínculo que nós lemos entre Israel e a Etiópia é dos tempos de Salomão, 1000 anos antes desta narrativa. Assim não havia relacionamento entre aqueles dois países. E havia também uma outra barreira muito grande, uma barreira étnico-religiosa. Aquele homem, ele estava muito distante da religião verdadeira, porque a sua religião era politeísta. Era uma pessoa que fora criada a crer numa multiplicidade de deuses. O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da terra, o Deus das águas, nada diferente de nossos dias. Ele era um pagão. Deuses que se manifestavam em espíritos, deuses que você deveria aplacar através de certos ritos místicos e coisas estranhas. Ele não conhecia o Deus verdadeiro. A sua religião nacional, como eu mencionei, era uma crença em uma multiplicidade de deuses. Deuses de todos os tipos. E deuses segundo o capricho do ser humano. Mas o Deus de Israel era único. E a cada reunião daquele povo, e a cada dia, esta verdade era declarada ao se iniciar a leitura da lei. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só Deus. Um só Deus. E por um não quer dizer que ele é um diferente de dois ou de três, mas que ele é único. Mas aquele homem não conhecia este Deus. Sua percepção sobre o Criador é sobre uma energia, era como uma energia distante, não é? Um Deus que não interage, que não possui uma personalidade e pessoalidade. A sua concepção de Deus era muito vaga, muito abstrata. Ele não possuía este conhecimento revelado de que Deus é um ser pessoal, que se revela, que fala e se comunica com o ser humano. E ainda havia também uma barreira intransponível, que era a barreira da riqueza e do poder. Você sabe, como um homem rico que cresceu assim, ele estava acostumado à bajulação e a bens. E a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Atos, nos seus primórdios, não é? Era uma igreja, sobretudo, constituída de pessoas muito pobres, pessoas que vendiam o que tinham para repartir e que viviam de modo muito simples, com poucos recursos, para usar o que tinham para difundir todo o evangelho. Mas aquele homem, bem, ele tinha servos, ele tinha riqueza, ele tinha uma indumentária muito diferente do povo de Deus. Ele tinha conforto material, e este conforto, este poder, este acesso a bens é algo que controla o coração das pessoas. Assim, veja as barreiras que havia entre este homem e o Deus verdadeiro. Uma barreira geográfica, uma barreira histórica, cultural, uma barreira religiosa e uma barreira econômica. Mas ainda assim, ele desejava conhecer o Deus verdadeiro. Isso é algo maravilhoso nessa narrativa. Que uma pessoa com tantos impedimentos, impeditivos, tantas barreiras, desejasse buscar a Deus, conhecer a Deus e o encontrá-lo. Bem, entenda o propósito de Deus a registrar isso aqui, querido amigo, nesta noite. Porque isso está aqui para mim e para você. Todos nós aqui, antes de Deus nos achar e nos trazer para próximo dele, vivemos longe, distante do Senhor. Nós vivemos distante dele em nossa percepção dele, não há em nós nenhum respeito por Deus antes de conhecer a Deus. Deus para nós é uma ideia, uma imagem, é Ele lá e nós aqui. Muitas vezes nós dizemos crer em Deus, mas é como se Ele não fosse um ser pessoal. E assim nós vivíamos os nossos pecados debaixo dos olhos de Deus, sem ao menos sentir e perceber que Deus vê e marca todo o pecado. Assim, todos nós precisamos encontrar este caminho de volta a Deus. E este caminho que leva a Deus, ele não varia. Ele é um só caminho, ele sempre foi, salvação foi sempre da mesma maneira no Antigo e Novo Testamento, desde sempre. E qualquer que seja a cultura onde nós nascemos e somos criados, o caminho de volta a Deus é o mesmo, é sempre o mesmo, seja em qualquer período da história, em qualquer grupo étnico em que uma pessoa se encontra. Para o chavante lá no meio
da floresta amazônica legal no Mato Grosso para o brasileiro aqui em São Paulo, o caminho que conduz a Deus é o mesmo. E a conversão deste homem, ela é de muita ajuda para nós, porque o caminho de volta a Deus, para ele, começou na cruz do Calvário, uma compreensão clara sobre o que o Senhor Jesus Cristo fez ao vir a este mundo. Quando ele foi a Jerusalém, ele aprendeu de Filipe, aquele diácono, que era membro do grupo dos apóstolos, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele esteve em Jerusalém no período do Pentecostes, nós estamos aqui no início do livro de Atos. Pentecostes, você se recorda, não é? Foi naquele momento em que os apóstolos pregaram. E aquela gloriosa pregação do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, que levou à conversão inicial de 3.000 pessoas. E o grande tema, assim por dizer, quando este etíope chega a Jerusalém, é exatamente isso, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele chega em uma cidade tomada por milhares de pessoas em Pentecostes, e o tema da conversação é a respeito de Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado pelos líderes e que ressuscitou dentre os mortos. O evangelho estava sendo anunciado em todo lugar na cidade de Jerusalém. Bem, assim também deve ser para nós. Quando em determinado momento, em nossa distância de Deus, por alguma razão, e nós sabemos que essa é uma obra do Espírito de Deus que abre nosso entendimento e desvenda os nossos olhos, nós paramos para conversar, para pensar, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo. Ali é o início. Eu me recordo ouvindo muitas e muitas vezes de pessoas que cresceram em um contexto católico praticante, que foi exatamente dentro deste contexto que eles começaram a buscar o Senhor. Como? Disse uma senhora certa vez, ela leu seu testemunho, eu estava na igreja católica, e de repente estava ali aquela imagem de Jesus Cristo morto, e todo mundo chorando por ele, chorando por esse Jesus Cristo morto, e de repente como que uma luz brilhou em minha mente: morto, eu estou adorando um morto, como ele pode me ajudar? E ali foi o início do retorno desta mulher ao seu Criador. Ela foi buscar na palavra de Deus. Quem é esse Salvador? Porque ele morreu, porque ele está pregado ali. O que significa estas coisas? Esse é o início. Pensar com seriedade a respeito do Senhor Jesus Cristo. Bem, observe agora os passos no caminho deste homem em direção a Deus. Primeiro, é muito provável que esta jornada dele, como eu acabei de ilustrar, começou quando ele encarou os fatos sobre a vida. Talvez ele estivesse, em um determinado momento, dessatisfeito com o estilo de vida que ele estava vivendo. Ele percebeu que a fama, o poder que ele tinha e o acesso a qualquer coisa, bens, prazeres, lugares que ele desejasse, depois de algum tempo, não estava satisfazendo a sua alma. Ele chegou a essa percepção. Ele também ficou cansado, como um homem inteligente, das explicações que ele recebia a respeito da vida, o significado da vida, as coisas que ele tinha aprendido. De que a vida é somente para extrair desfrute. De que a vida é somente para o aqui e para o agora. Faça o seu máximo, extraia o que você puder, porque tudo vai acabar. Ele estava cansado deste ensino, dessa percepção sobre a vida. Nada mais além disso. Será que a vida se resume somente a isso? A trabalhar, comer, dormir, descansar, esses ciclos, não é, que Salomão fala a respeito em Eclesiastes? Ele percebeu, não, a vida deve ser mais além do que isso, deve haver um significado para isso. Então aquelas perguntas começaram a brotar. Por que nós nascemos? Por que nós estamos aqui? Quem é Deus? Como eu posso conhecê-lo? Um senso de insatisfação. Meu querido amigo, deixe-me lhe perguntar, isso já aconteceu em você? Isso é ilustrado de muitas maneiras nas parábolas do Senhor Jesus Cristo. O filho pródigo, ali no lamaçal, na pocilga do pecado, ele começou a retornar a Deus, não quando ele se levantou, mas quando ele caiu em si. O que eu estou fazendo aqui? Meu pai tem tantas coisas e trata os seus servos como filhos. O que eu estou fazendo aqui? Um vazio. Nada daquilo mais o satisfazia. E há tantas parábolas que ilustram este momento inicial. Você já viu através da mentira deste mundo? Você já deixou de lado esta correria por bens, o que quer que seja, e parou e percebeu? Isso é uma mentira. Ter mais uma tecnologia, comprar um novo celular, uma casa, o que todo mundo faz, ir ali, ir acolá, estudar, ter isso, ter aquilo. Você já parou e percebeu o vazio
a vaidade da vida sem um relacionamento com Deus. Tudo começa ali. Isso foi o início, o ponto inicial para este etíope. Ele deixou de crer também em seus deuses nacionais. Perceba, ele tinha uma concepção de mundo aprendida de seus pais sobre deuses, espíritos, reencarnação da alma. Isso é uma crença muito primitiva e nada disso o satisfazia. Ele percebeu que os seus deuses, e muito provavelmente os deuses dos romanos e dos egípcios, porque era um homem que representava aquela nação e conhecia os deuses das nações, ele percebeu que aqueles deuses eram ídolos que foram construídos pela imaginação humana e foram construídos exatamente para se encaixar na mentalidade do ser humano. Ou seja, eram ídolos que foram criados, deuses que foram criados para satisfazer o ser humano. E esses deuses são como os seres humanos, eles são cheios de invejas, são cheios de malícia, há muita traição neste panteão, há muito ódio, não é? Muito egoísmo, e é um Deus brigando com o outro, é traindo o outro, é ciúme. Ele começou a perceber que deuses são esses, que parecem muito conosco. E que esses deuses eram criados para satisfazer o desejo carnal do ser humano, para que ele me desse coisas. E que as pessoas não o adoravam por quem eles eram, pelos seus atributos, mas por aquilo que eles poderiam obter. De repente ele viu através da mentira da religião. Porque a religião é uma grande mentira. Querido amigo, não há nada que mais mascare a face de Deus do que a religião. A palavra de Deus não é a respeito de religião. A palavra de Deus é a respeito de salvação. Religião é o ser humano tentando se ligar novamente com Deus. Não é do latim religare. E o que é religião? Bom, é o que começou na Torre de Babel. O ser humano tentando, por suas próprias mãos, fazer uma escada em direção ao seu Criador. E a religião não se resume a nada mais senão a isso. Por obras, por um sistema filosófico, um sistema de ritos, criar pontes em direção a Deus. Isso é religião. Mas a verdadeira religião é Deus vindo a este mundo. Este homem viu através da falsidade, da impossibilidade da sua religião transformar o caráter de pessoas. E os reis, e os líderes, e os generais, e as pessoas comuns iam aos templos adorar, mas continuavam uma vida perversa, imoral, vil. E aquele homem começou a pensar. Este é o grande ponto aqui. O início da busca por Deus começa quando nós começamos a pensar de uma maneira muito racional em relação a estas grandes questões da vida. Nós saímos daquela roda da religiosidade, de ir, de fazer este rito, de estar ali porque eu preciso, e paramos e sentamos. O que eu estou fazendo? Se há um Deus, como eu posso conhecê-lo de uma maneira pessoal? Meu querido, isso já aconteceu com você. Você já levantou a sua cabeça acima deste ritmo para pensar, eu sou uma alma eterna. Como eu posso ter certeza dessas coisas? Como eu posso conhecer este Deus, encontrar o perdão de meus pecados e estar pronto para a eternidade? Tudo começou ali. E de alguma maneira ele deve ter ouvido a respeito de Jeová, o Deus verdadeiro, sobre a sua santidade, sobre a sua glória, um só Deus glorioso, pessoal, santo. Ele começou a pensar então, este Deus, se há um Deus, e se esse Deus ele se revela ao ser humano, a revelação dele deve estar de acordo com o caráter dele. Deve ser um texto ou uma palavra que seja santa, que seja justa, que seja reta. Ele começou a perceber que os textos das suas tradições eram coisas cheias de tolices. Isso o atraiu em direção ao povo de Deus. Talvez ele teve acesso ao livro divino. E auxiliado por alguém, um tradutor começou a ler e entender, e ele decidiu ir a Jerusalém. Bem, o mesmo deve acontecer conosco. Nós começamos a encarar o fato da existência de Deus, que Deus é santo. E eu deixo de lado aquelas concepções de que Deus é como eu posso tratá-lo como eu trato uma outra pessoa, que Deus se esquece de meus pecados. E que eu posso viver a vida da maneira que eu quero, sem respeitar a palavra de Deus, e Deus vai me aceitar um dia simplesmente porque eu faço um esforço. Eu devo lançar fora essa concepção de Deus e encarar Deus como Ele é revelado na palavra de Deus. Um Deus justo, um Deus eterno, um Deus que vê e marca o pecado, um Deus diante de quem nós haveremos de prestar conta um dia, um Deus que não pode ser comparado ao ser humano, um Deus reto, todo-poderoso. Isso traz então temor à nossa alma e nos leva a buscar a Deus no livro onde Deus fala. Esse foi o segundo passo para aquele homem. Tudo começou ali dentro dele.
Por acaso você já começou a encarar os fatos da vida? E por fatos da vida eu me refiro àquelas questões superiores, mais importantes. Bem, se isso já aconteceu, o passo inicial foi tomado. Talvez foi isso que te trouxe aqui nesta noite. Não o hábito, mas o desejo de entender algo com a tua mente da palavra de Deus, do texto da palavra de Deus. Talvez você esteja em busca do Senhor e você está se aproximando de Deus em tua alma, porque é assim que nós nos aproximamos de Deus. Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. E como é que nós nos aproximamos de Deus? Em adoração, em oração, com a alma, conforme eu busco, eu quero entender e compreender o que Ele diz. E se você está se aproximando de Deus, em busca do Senhor, bem, deixe-me lhe perguntar, o que você está buscando? Quando você vem à igreja, o que você veio buscar aqui? Quando você abre a Bíblia em casa, o que você está buscando? Quando você ora a Deus, há algo específico que você está buscando? Você sabe exatamente o que você está buscando ao se aproximar de Deus? Você percebe que se eu não sei o que eu estou buscando, eu não irei encontrar, não é? Sempre usa essa ilustração daquela gavetinha que a gente tem na cozinha, cheio de cacareco, não é? Abridor de garrafa, caneta, um monte de coisa, colher, tem de tudo ali. Mas se você não sabe o que você vai buscar, você vai escrafunchar ali e vai voltar de mão vazia. O que você está buscando quando você vem à igreja? Quando você ora a Deus? Você sabe exatamente? Aquele homem partiu da sua cultura, do seu país, em direção a Jerusalém, sabendo o que ele estava buscando. Ele iniciou uma grande busca pelo Senhor, pela reconciliação com Deus, pelo conhecimento do Deus vivo. Quando você vem aqui, o que você está buscando? Eu preciso ir na igreja, pastor, porque se eu não for na igreja, a semana inteira vai dar errado. É isso que você está buscando? Então você transformou a igreja em um amuleto. E assim nós somos tão supersticiosos e pagãos quanto este etíope em sua terra. O que você vem buscar na igreja? Bom, eu sei que eu quero me casar, eu sei que eu devo buscar alguém que teme a Deus, eu vou para a igreja para isso. E todo o meu pensamento, o meu esforço é tentar me aproximar de alguém na igreja para isso. O que você está buscando? Eu não tenho nada para fazer em casa, é domingo, aquelas pessoas da igreja são bacanas, depois tem um refresco, eu vou lá. O que você está buscando, querido amigo? A salvação, perdão. Se você vem aqui domingo após domingo, mas você não está buscando o perdão, a reconciliação com Deus, você irá sair da mesma maneira em que você encontrou aqui. Os teus olhos já foram abertos, estas grandes questões da vida. Você percebe a brevidade da vida, que a vida é um período probatório para buscar e se reconciliar com Deus. Você está sentado aqui buscando compreender isso, tentando ouvir, saber como eu posso ter o perdão de meus pecados e reconciliação com Deus, ou é mais um dia de culto no domingo porque eu sou uma pessoa religiosa? Aquele homem deixou sua cultura, seu palácio e uma longa viagem diante dele para Israel, ir a Israel e ouvir o que aquele povo tinha a dizer sobre Deus. Bem, era uma viagem perigosa daquela região para Israel, nós lemos. Ele abandonou a segurança do seu palácio. Ele deveria ir com um grupo de pessoas, uma viagem perigosa, e assim ele considerou as possibilidades. Eu posso ser morto nesta jornada. E ao sair para Israel, eu não vou voltar no dia seguinte quando estou indo de avião. São meses que vão passar e há uma grande possibilidade de uma traição na corte. E quando eu voltar, eu ser preso, assassinado. Ele pesou essas coisas e ainda assim, colocando na balança, ele buscou o Senhor. Deixa-me lhe perguntar aqui, porque nós estamos fazendo um paralelo, este é o objetivo do Espírito, com essa narrativa aqui para nós. Você pesa os prós e os cons. Você já parou para pensar? Você está disposto a, digamos assim, colocar a tua vida em grande perigo, de perder essas ambições terrenas e lançar fora a vaidade e ser rejeitado às vezes por pessoas por buscar a Deus? Você está de fato buscando ao Senhor? Essa é a dificuldade no caminho de muitas pessoas. Elas sentem a vaidade da vida, elas vêm pela mentira deste mundo, elas reconhecem o pecado que há nelas, elas começam a buscar o Senhor e de repente os amigos descobrem que elas estão indo na igreja de crente. Está indo na igreja de crente agora,
Está lendo a Bíblia e de repente aquele entusiasmo murcha. Por quê? Porque o temor dos homens é maior do que o temor a Deus. Quando nós temos os nossos olhos abertos e há uma sinceridade em buscar o perdão e nós sabemos o que nós estamos buscando, então você o busca sem temor, sem escrúpulos, sem medo do que os familiares irão dizer, com urgência, porque você realmente deseja encontrar. Como você está buscando? Você sabe o que você está buscando? Como você está buscando? Há pessoas que estão de fato buscando o perdão e a salvação, mas os anos passam e nada acontece. Por quê? Será que o erro está na maneira como eu busco a Deus? A palavra de Deus diz: vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Aquele homem colocou sua mente em atravessar aquele deserto, todos os perigos atrás e para frente, em busca de Deus. Você o busca desta maneira? Nós vemos que ele fez algo mais no versículo de número 28. E regressava e assentado no seu carro, e carro aqui quer dizer sua carruagem, lia o profeta Isaías. Bem, terceiro, ele viu através da mentira deste mundo, ele começou a buscar a resposta para essas grandes questões da alma, Deus, salvação, e então ele começou a estudar a Bíblia. Ele está indo com o livro do profeta Isaías. Ele foi a Jerusalém buscar ajuda, ele reconheceu que os judeus adoravam um verdadeiro Deus, e assim ele lia as Sagradas Escrituras em uma língua estrangeira para ele. Você sabe qual é a dificuldade de ler um texto religioso em uma outra língua? Quando você está aprendendo, é como tentar tatear no escuro em direção à porta. Ele estava tateando, porque havia uma ânsia na sua alma. Se eu morrer hoje, eu estou condenado. Se eu morrer hoje, eu estarei no inferno. Se eu morrer hoje, eu sei que eu sou culpado de meus pecados. Assim ele colocou mente, coração, vontade, tudo na balança e disse: não há nada maior do que isso. Eu vou buscar a Deus, ele se revela neste livro, nesta palavra divina. Eu vou fazer um esforço para isso. Eu vou dedicar um tempo para isso. Você faz isso. Em casa, você tira um tempo para abrir a palavra de Deus e pesquisar, e estudar, e você vai a esta gaveta com esta pergunta: eu estou buscando isso. Você vai à Bíblia dizendo: eu quero ler e entender como eu posso ser salvo, ter o perdão de meus pecados. A urgência ao buscar a Deus: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Aqui está o esforço deste homem. Ele lia as Sagradas Escrituras em outra língua. Ele se esforçou apesar dessa barreira. Ele começou então a aprender que Deus é misericordioso, que ele não negligencia o pecado, mas que ele oferece uma forma de perdão para os que o buscam. E assim ele estava humildecendo a si mesmo e se preparando para buscar a ajuda de outra pessoa. Olha só, perceba isso. Deus é tão maravilhoso. Nós começamos a buscá-lo e de repente ele vem em nossa direção. É isso que está sendo dito aqui. Ele vai a Jerusalém, ele quer entender, ele quer compreender, ele tem a palavra de Deus em suas mãos. E veja então o que acontece. O Senhor vai ao seu encontro. O Senhor coroou o esforço deste homem com sucesso. E esta é mais uma característica das narrativas e das parábolas da Bíblia. O filho pródigo se levanta esquálido, fétido, raquítico em direção ao seu pai. E o que nós lemos? Que no momento em que ele diz: pequei contra o céu, irei ao meu pai, começou a se levantar o seu pai, o vê, e vai em direção a ele. Não é maravilhoso? Quando nós colocamos mente e coração para buscar a Deus e o perdão, é um esforço como se fosse a última coisa da vida, então o nosso coração está envolvido nisso. E é aí então que Deus se revela a nós pela palavra. E auxílio é enviado, e alguém me explica isto, eu compreendo aquilo, e a palavra de Deus começa a tomar forma e visão, e eu começo a ver este objeto de salvação, eu começo a ver Cristo sendo delineado, e o que ele fez eu começo a entender. Você está buscando de fato perdão e salvação. O Senhor foi ao encontro dele. E o Senhor faz exatamente isso quando nós o buscamos. Ele começou a buscar a Deus, Deus se revela a ele. E assim é conosco, quando pela primeira vez nós buscamos ao Senhor. E nós nos colocamos neste caminho a partir de agora. Eu sei que eu devo trabalhar e cuidar da minha família, mas a minha primeira prioridade ao fazer estas coisas, enquanto eu estou fazendo isso, é conhecer a Deus.
é encontrar o seu perdão e esta nova vida. E conforme eu faço isso, Ele me permite entender a sua palavra. Antes, quando eu começo a tocar na Bíblia e ler, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que é isso, livro, eu não entendo essas coisas. É para mim que está falando, é um provérbio, é uma máxima, é de verdade. Como é que eu manuseio isso? Eu quero conhecer a Deus. Mas conforme eu estou buscando ao Senhor, de repente, a palavra começa a se tornar clara aos meus olhos. Essa é uma obra do Espírito Santo. Há algo a ser feito por você. Há algo que eu devo fazer. Sim, a salvação pertence a Deus, é Ele quem toma o passo inicial, mas há uma resposta da minha parte, uma busca, um desejo. Querido amigo, ninguém entrará no céu por acaso, tropeçando ali. Opa, eu caí aqui no céu hoje, que coisa, não fiz nada. Não. Há uma resposta ao Evangelho, há uma busca, há oração, há o coração envolvido nisso. Frequentar a igreja não levará ao céu se você não está buscando juntamente. Se você não vem a esta gaveta, assim por dizer, buscando algo, se você não vem à Bíblia, ouvir a palavra de Deus, com anseio por saber como eu posso nascer de novo, ter o perdão de meus pecados. Veja esse versículo de número 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. Bem, Filipe se achegando àquele homem em sua luxuosa carruagem. E na principal rodovia, não é que cruzava o deserto em direção a Gaza, e ele ia devagar. E Filipe ouve que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ele crê em Deus, mas como conhecer a Deus? Talvez essa seja a sua pergunta nesta noite. Eu creio em Deus, mas como eu posso conhecê-lo de verdade? Ele foi a Jerusalém e ele não ouviu nada dos sacerdotes, dos escribas que mudasse a sua vida. Nada daquela religião para lhe transformar. E muitas vezes, como eu mencionei, a religião nos afasta de Deus. Ela nos ensina tradições humanas, tradições que nos prendem nestas coisas, e nós temos medo de quebrá-las, mas quando ele começou a ler a palavra de Deus, ele tinha a palavra de Deus em suas mãos, ele estava buscando o Senhor, mas ele não entendia a palavra de Deus. Para buscar a Deus, sim, é necessário crer nele, é claro. Ler a palavra de Deus é fundamental, é claro, porque é aqui que Deus fala na sua palavra. Mas como aquele homem, você não pode se satisfazer com a busca simplesmente. Você não pode dar descanso à tua mente, à tua alma, até encontrá-lo. Veja, vir à igreja, ler a palavra de Deus, conversar com pessoas que já nasceram de novo, é parte da busca ao Senhor. Mas não é a mesma coisa de ser salvo do que ser salvo. Se você frequenta a igreja, foi batizado, aprendeu a linguagem, o vocabulário de Sião, está ali firme, você não foi salvo ainda, a menos que você vá a Cristo Jesus. É muito importante entender isso. É o Senhor Jesus Cristo quem salva, e não a sua igreja. É a pessoa do Salvador. A igreja é esta coluna, este baluarte que coloca a verdade em cima no topo e proclama para o mundo inteiro. Você vem à igreja, mas você já foi a Cristo. Talvez você tenha parado nesse estágio. Os meus olhos foram abertos, eu li através da mentira deste mundo, eu vi a vaidade, o vazio da minha vida, eu preciso de Deus, eu comecei a buscá-lo e de repente eu parei ali e estagnei como uma pessoa religiosa. Você já foi salvo, querido amigo? Você já foi ao Senhor Jesus pessoalmente, ao Salvador? Ir à igreja não é a mesma coisa do que ir ao Senhor Jesus Cristo, Salvador. E é isso que está sendo ensinado aqui. Mas veja, ele aprendeu o caminho de perdão. Agora imagine a alegria daquele homem, quando na sua busca intensa, Filipe se aproxima e pergunta, entendes o que lê? Ele convida uma pessoa estranha, que ela nunca tinha visto, a subir na carruagem. Podia ser um assassino mandado por alguém lá do seu reino para liquidar ele antes que ele chegasse na Etiópia. E de modo simples, de modo sincero, Filipe então começa a abrir os mistérios da palavra de Deus, a destrancar. E nós lemos que ele lia, nos diz o texto, algo do profeta Isaías. E o que ele lia, eu gostaria que você se voltasse comigo, está em Isaías capítulo 53. No capítulo 53 de Isaías, ele tinha aquele rolo em sua mão, uma parte deste profeta, não todo o texto provavelmente, mas grande parte,
Seus olhos estavam aqui neste texto, Isaías 53. E no versículo 7 ele lia esta porção. Ele já tinha lido do versículo 1 na carruagem, até o momento que Filipe se aproxima dele, estava no versículo 7. Isso foi providencial da parte do Senhor, porque é assim que Deus opera quando nós estamos buscando. E ele lia estas palavras: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Filipe explicou que Isaías estava falando sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre os eventos que tinham acontecido poucas semanas antes em Jerusalém, que ele foi voluntariamente como ovelha calada para o matadouro. Ele ficou calado diante dos seus tosqueadores, aqueles que lhe arrancava as barbas, ele tosqueava, ele preparava para a cruz, calado, porque ele veio para morrer, ele veio para se entregar voluntariamente. E Filipe explica estas coisas e diz a ele: isto acabou de ser cumprido. O Salvador veio a este mundo, ele morreu como ovelha que foi ao matadouro, o seu sacrifício. Então ele começa a partir desse texto a explicar a obra de Cristo Jesus. E a partir deste texto, então, ele aponta para o sacrifício no templo, o cordeiro que era oferecido no lugar do pecador. E ele explica que Jesus Cristo é este cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus proveu um sacrifício pelo pecado, e que Cristo foi este quem veio para morrer e entregar a sua vida como Filho de Deus, para que o caminho de salvação fosse aberto pelo seu sangue, pela sua vida. Filipe explicou estas coisas. Ele veio para sofrer, não pelos seus próprios pecados, de quem ele fala, de si mesmo ou de outro, como ovelha levada ao matadouro, um mediador entre Deus e o homem. Neste versículo 6 ele leu então: todos nós andávamos desgarrados como ovelha. E é muito provável que Filipe chamou a atenção dele este versículo 6 anterior, não é o versículo 7. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ele deveria entender que aquele versículo incluía ele também. E assim ele deveria admitir que ele se desviava pelo seu caminho, pelos seus caminhos tolos de pecados. Será que essa não é a nossa condição? Nós cremos em Deus, mas ao longo da semana, no trabalho e na escola, nós nos desviamos pelo caminho de pecado, e ao fim da semana nós voltamos para a casa de Deus, ou para a Bíblia, ao longo dos dias, no caminho do pecado, desviados. E se eu não reconhecer isso, se eu continuar vindo à igreja e vivendo a minha vida de pecado, e imaginar que Deus está satisfeito com isso, eu nunca encontrarei a Deus. Eu nunca encontrarei o perdão de meus pecados. Ele aprendeu o caminho de perdão. Ele deveria admitir os seus próprios pecados, a sua vagueação de Deus. E, querido amigo, é necessário reconhecer isso. Recapitule a narrativa. Os meus olhos se abrem para o vazio desta vida e a minha culpa. Eu desejo conhecê-lo, eu vou à palavra de Deus com intenção de encontrar como ser salvo, como ser perdoado. Eu peso esses prós e cons, eu decido buscar ao Senhor com urgência na palavra de Deus. Eu vou à igreja ouvir a palavra de Deus com esta questão na minha mente o tempo todo: como eu posso ter o perdão de meus pecados, como eu posso ser salvo, ter uma nova vida. E conforme eu estou buscando com sinceridade, o Senhor envia clareza, respostas, Ele mostra a minha necessidade, Ele faz com que meus pecados venham à tona na minha mente para que eu me arrependa e o busque. E conforme o desespero vem, os cordéis da morte começam a nos cercar, que é o temor da condenação, quando eu vejo que eu sou um pecador. Então Ele envia alívio e alento para que eu continue buscando o Senhor. Nós devemos fazer o mesmo, nós precisamos fazer o mesmo. Nós estamos buscando a Deus. Buscar a Deus é algo intencional. Nós precisamos nos ver como pessoas que estão distantes de Deus, ainda embora dentro da igreja. Eu cresci em um lar evangélico, basicamente nasci num berço evangélico, e eu vivia tão próximo de Deus, mas ao mesmo tempo tão distante, dentro da igreja, mas com o coração muito longe de Deus. E exatamente isso pode estar acontecendo com você. Teu coração longe de Deus, enquanto teu corpo está aqui. Querido amigo, é necessário reconhecer essa distância de Deus, embora nós estejamos tão próximo dele. Se eu não reconheço que em mim está o pecado, e se eu não encaro a verdade de que eu sou um pecador, não apenas peco, eu nunca buscarei o perdão.
No último domingo nós estávamos explicando esta verdade de que pecado não é meramente fornicação, não é somente adultério. Pecado é tudo aquilo que é desagradável a Deus, como a mentira, como a cobiça, como a vaidade, como a ambição, como a fofoca. E aqui estamos todos nós, homens e mulheres, marcados e manchados por pecados. Enquanto eu me imaginar um não pecador, porque eu nunca matei ninguém, nem traí nenhum contrato, eu nunca reconhecerei a minha culpa e eu nunca buscarei o perdão de Deus. Eu preciso reconhecer o quão distante eu estou do Senhor. Essa é a atitude correta. Filipe certamente contou para ele muitas coisas, está resumido aqui. Ele explicou como aquele texto se cumpriu em Jerusalém, sobre as profecias da vinda do Salvador, como o único mediador, como o Senhor que veio. Ele encorajou aquele homem, ele instou com aquele homem, certamente porque o evangelho não é apenas anunciado, ele deve ser instado, e assim ele creu. E nós lemos essas palavras do versículo 36 em diante. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. Água, isto é, uma fonte, uma quantidade suficiente para a imersão, porque batismo significa imersão. Eis aqui água que me impede de ser imerso, batizado. E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por fim, a busca daquele chanceler etíope chega ao seu fim. Ele cria no Senhor Jesus Cristo. Ele declarou a sua fé sem reservas e ele sabia que o Senhor tinha ouvido a sua oração de arrependimento. Está resumido aqui, é claro. Ele creu no Senhor. Agora deixe-me explicar algo importante aqui. O apóstolo João diz que aquele que crê no Senhor, que declara que Jesus Cristo é Senhor, é um filho de Deus, é nascido de Deus. E aqui está um engano para muitos. Um método foi criado em cima desta verdade, e o método é este. Eu posso declarar simplesmente que eu creio em Jesus Cristo, e assim eu sou aceito por Deus. Eu creio, eu não sou ateu, eu creio que Ele é o Filho de Deus. Pronto, eu sou um filho de Deus. Mas você tem que mostrar isso publicamente. Bom, então venha aqui ao final do culto, levante a sua mão, e venha aqui, e você está mostrando que você crê nesta declaração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não, queridos amigos, não é isso. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus significa crer que Ele é o único caminho de salvação e que eu sou um pecador condenado. Crer que Ele é o Filho de Deus significa crer em tudo que Ele ensinou. Significa ir a Ele como um pecador arrependido e clamar por misericórdia e salvação. Não é simplesmente dizer, eu creio em Jesus, eu aceito, eu levanto a minha mão e nada mudou. Você já foi ao Senhor Jesus em arrependimento? Você já clamou a Ele por misericórdia, por salvação? Então ele foi batizado, um símbolo daquilo que já havia acontecido poucas horas em sua vida. Ele não foi salvo no batismo, ele já fora salvo antes. Se você já alguma vez buscou o Senhor de verdade, e você veio aqui nesta noite com o desejo de compreender estas coisas, então você deve imitar este etíope e milhões de pessoas ao longo da história. Ponha de lado este orgulho horrível. Ponha de lado esta letargia, esta complacência com a alma. Clame a Deus. Queridos amigos, é tão simples. Buscar, encontrar o perdão de Deus é tão simples. Você não precisa de uma liturgia, memorizar uma oração, como repetir, fazer isso e fazer aquilo. Ele é Espírito. E é a alma que se dirige a Ele. E se do profundo do teu coração, nesta noite, um lugar reservado, solitário em casa, você dirigir a tua alma em sinceridade ao teu Criador como um pecador e derramar-se diante dele e dizer tudo para Ele em arrependimento, Ele te ouvirá e Ele te salvará. É isso que tem acontecido ao longo da história. É tão maravilhoso porque é tão simples e é tão tremendo. Ele estudou a Bíblia. Ele se humildeceu, era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem de intelecto. Ele foi a um lugar buscar e ser ensinado, porque para ser ensinado você precisa se humildecer, não é? Você mostra que você não sabe algo e precisa aprender. Deus viu o esforço dele, ele enviou Filipe, ele ouviu sobre o Salvador, ele creu, ele confessou, ele buscou a Deus e ele foi encontrado por Deus. E assim ele retornou ao seu caminho, salvo. Você sabe o que você está buscando nesta noite? Eu vejo olhos dormentes aqui.
Isso já é uma resposta. Que há pessoas que estão aqui meramente por uma ação religiosa. E há também olhos tão preocupados com a alma, que mostram um desejo profundo, um senso real de que se eu não encontrar a Deus, eu estou condenado. Você não encontrará a Deus dormindo. Vindo à igreja toda noite dormindo na cadeira, meu amigo. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarmes de todo o coração. A alma, ela deve estar desperta, é uma busca sincera. Eu vou tomar nota, eu vou chegar em casa, eu vou parar, eu vou orar a Deus, Senhor, me ajuda. Eu não vou dar descanso à minha mente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Você está saindo de casa para uma entrevista importante e você descobre que você esqueceu a chave e não pode trancar. O que você faz? Você corre atrás dessa chave. E aquela coisa mais importante, tudo se foca, o holofote se foca em buscar tua mente, teu corpo, teu coração está pulsando, suando, eu preciso achar essa chave, eu tenho pouco tempo, eu vou perder a entrevista. Buscar-me-eis quando me achareis desta forma. Se eu não encontrar o Senhor Jesus Cristo antes de partir para a eternidade, e eu não sei quando vai ser, pode ser agora ou amanhã, eu estou condenado. Eu estou condenado e o tempo está passando. E a morte, ela vem no meu calcanhar. E esta morte, ela tem um mandato de apreensão, que são os meus pecados. Ela se aproxima mais e mais e mais. E ela tem o direito de me lançar para dentro da eternidade na presença do meu Criador. E se eu terminar os meus dias no estado em que eu estou, então, querido amigo, Satanás e os demônios serão a minha companhia por toda a eternidade. E a morte eterna, e o verme de um remorso, uma consciência que corrói e nunca morre, será o meu final. E o fogo que nunca se apaga. Mas se você o buscar de todo o coração, então para você há perdão, e vida, e paz, e comunhão com os anjos e com o povo de Deus. O que você está buscando? Deixa-me falar de uma maneira simples, como a alma que conversa com uma alma. Você sabe qual é o perigo, às vezes, de vir na igreja? É que nós não vivemos numa sociedade em que nós estamos sempre na tela, e o conteúdo está do outro lado da tela, e a tela você pode se desligar, olhar, dormir, falar sozinho consigo mesmo diante. E você vê este pastor pregando, e você vê que isso é uma televisão, e eu posso ir para casa, dormir no meu lençol quente, e está tudo... Se você não encarar isso como a palavra de Deus, com esta simplicidade, o texto, a verdade, a minha resposta, você não irá buscar o Senhor. Veja o exemplo deste homem, e de milhões de pessoas que encararam o seu pecado, a mentira deste mundo, começaram como que tateando em direção a Deus na palavra, buscando, perguntando, e desejaram mais, e continuaram, e se beliscaram se foi necessário, para não dormir, para não esquecer, e oraram a Deus, e clamaram a Deus, e não deram descanso a si mesmo. Então o Senhor se revelou a eles na palavra. Parece contraditório, não é? Não há nenhum mérito nisso, em buscar a Deus. Mas ao mesmo tempo nós somos comandados a fazer isso. Talvez em tua mente, porque essa é uma igreja reformada, calvinista, você diga, mas como isso funciona? Deus determinou salvar os seus eleitos e ao mesmo tempo Ele comanda que eu busque. É exatamente isso. Ser um crente bíblico é simplesmente cumprir o que a Bíblia ensina, não tentar criar uma moldura cortando todas as arestas e reconciliar a soberania de Deus e responsabilidade humana. Se a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, então eu devo buscar, eu não preciso me preocupar com a questão da eleição neste momento. Se a Bíblia diz, aquele que tem sede, fome, peça, lhe darei, então faça isso se você tem sede e fome, por perdão, por vida. Você não precisa tentar resolver um problema teológico antes de andar em direção a Deus. Se você sente o peso do pecado, o vazio da vida, um senso da condenação, a necessidade de perdão, e entende que Deus enviou o seu Filho ao mundo, vá a Ele em oração, e Ele te ouvirá, e Ele te salvará. É tão simples, é tão simples. Você o busca, você o encontra, você é salvo e você é salvo para sempre. Vamos orar juntos.